Olá, meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Olha só, no Reavivados por Sua Palavra de hoje, estamos meditando em Lucas, capítulo 16. Quero convidar você agora a tomar a sua Bíblia aí e abri-la lá. Leremos do versículo 1 até o versículo 4. Acompanhe com fé a leitura da Santa Palavra de Deus. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: Que é isto? Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: Que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração me recebam em suas casas. Amém? Meus amigos e minhas amigas, um mordomo ou dispenseiro é uma pessoa que administra os bens de outra pessoa, mas ele próprio não possui esses bens, mas tem o privilégio de desfrutar deles e de usá-los de modo a beneficiar o seu patrão. A coisa mais importante para um mordomo é servir fielmente ao seu senhor. Quando um mordomo vê as riquezas ao seu redor, ele deve lembrar que pertencem ao Senhor e que são propriedade particular dele e que devem ser usadas de maneira a agradar e beneficiar o seu senhor, o seu patrão. O mordomo dessa história que acabamos de ler esqueceu de tudo isso e começou a agir como se fosse o proprietário dessas riquezas. Tornou-se um mordomo como aquele filho pródigo da parábola do capítulo 15, que esbanjava os bens do seu senhor. Quando o senhor ficou sabendo dessa situação, pediu no mesmo instante um inventário de seus bens e uma auditoria dos livros de registro e despediu o mordomo. Atenção, meus irmãos e irmãs, antes da gente julgar esse homem aqui da parábola, esse administrador, devemos examinar nossa vida e verificar como está a nossa fidelidade como mordomos de tudo aquilo que Deus nos deu. Em primeiro lugar, temos que entender que somos mordomos das riquezas materiais que temos, quer sejam muitas ou poucas. Um dia, meus amigos, teremos de prestar contas diante de Deus do modo de adquiri-las e de usá-las. Você sabe, a mordomia cristã vai além da devolução dos dízimos e das ofertas de nossa renda. Depois de devolvermos os dízimos e as ofertas do Senhor, fica com a gente o restante para ser usado corretamente, sempre para a glória e honra de Deus. A verdadeira mordomia significa agradecer a Deus por tudo que temos e usar tudo conforme a orientação de Deus em sua palavra. Devolver 10% de nossa renda a Deus é uma boa forma de começar a exercitar a mordomia fiel. Mas precisamos lembrar que Deus também deve controlar o que fazemos com os outros 90%. Também somos mordomos do nosso tempo. Não apenas da riqueza, mas também do tempo. Como escreveu Paulo aos Efésios, lá no capítulo 5, de 15 a 17. É interessante que aquela expressão remir o tempo que aparece lá é um termo comercial, que significa adquirir oportunidades. O tempo, meus irmãos e irmãs, é a eternidade transformada em pequenas ações, em pequenas porções, em minutos preciosos
confiados a nós. Pode ser usada com sabedoria ou com negligência, depende da gente. A principal lição dessa narrativa é que o mordomo, por mais desonesto que tenha sido, usou a oportunidade com sabedoria. Isto mesmo, ele foi sábio quando teve a oportunidade na mão de se redimir. E ele preparou-se muito bem para o seu futuro. Para ele, a vida deixou de ser divertimento e se tornou um investimento. Isto mesmo. Como cristãos, também somos mordomos das habilidades e dos dons que Deus nos deu. O apóstolo Pedro escreveu sobre isso, lá no capítulo 4 da sua primeira carta. E nós devemos usar esses dons e habilidades sempre para o serviço a Deus e também aos semelhantes. O ladrão diz o seguinte: o que é seu é meu, passa para mim. O egoísta diz assim: o que é meu, fico com tudo. Mas o cristão deve dizer assim, o que é meu é uma dádiva de Deus, e eu vou compartilhar isto com os outros, sempre para a glória de Deus. Nós somos mordomos e devemos usar as nossas habilidades para ganhar os perdidos, encorajar os outros cristãos e suprir as necessidades dos aflitos, dos necessitados. Por fim, meus amigos, o povo de Deus tem que entender que é mordomo do Evangelho de Cristo. Paulo escreveu sobre isso na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Deus nos confiou o tesouro de sua verdade e é preciso guardá-lo muito bem e administrá-lo muito bem, investindo corretamente as verdades de Deus na vida e na salvação dos outros. Assim como mordomo dessa história, um dia, meus irmãos, teremos de prestar contas da forma de administrar nossos bens. Isto mesmo, vamos prestar contas de tudo ao Senhor do céu e da terra. Nessa parábola, o mordomo sabia que seria mandado embora. Ele não podia mudar o passado, mas podia preparar-se para o futuro. Mas como assim? Foi aí que ele teve uma grande ideia. Ele fez amizade com os devedores de seu senhor, para que o acolhessem quando o patrão o demitisse. Ofereceu a cada um deles um desconto generoso, desde que pagasse imediatamente o que devia. E todos ficaram mais do que satisfeitos em cooperar com este administrador. Até mesmo o senhor desse administrador, elogiou-o por seu plano astuto e ousado. Jesus não elogiou o mordomo por roubar de seu senhor, nem por incentivar outros a serem desonestos. Não, calma aí. Jesus o elogiou por usar a oportunidade com sabedoria. Aqui está o ponto. Jesus elogiou esse homem porque ele usou a oportunidade com sabedoria. Os filhos do mundo são especialistas em aproveitar ao máximo as oportunidades de ganhar dinheiro, fazer amigos e levar alguma vantagem. O povo de Deus deve ficar atento e ser igualmente sábio ao administrar as questões espirituais da vida. Os filhos do mundo são mais sábios somente no que diz respeito às coisas desse mundo, à sua própria geração. Os filhos do mundo apenas veem as coisas do dia a dia. Não mais do que isto. Não conseguem ver a eternidade, nem lidar com as coisas da eternidade. Uma vez que os filhos de Deus vivem com os olhos voltados para o que é eterno, devem ser capazes de aproveitar mais ainda as oportunidades que Deus dá. Vamos extrair desta parábola 3 lições práticas para a nossa vida. A primeira delas
é a seguinte: devemos usar as oportunidades com sabedoria, visando a glória de Deus e a salvação dos perdidos, entendendo que cedo ou tarde tudo chegará ao fim e devemos prestar contas ao Senhor do céu e da terra. A segunda lição é que devemos ser fiéis na maneira de usar as riquezas materiais. Jesus deixou claro que não podemos separar o espiritual do material. E a terceira e última lição, Jesus nos advertiu que devemos ser inteiramente dedicados ao Senhor e firmes em nossos propósitos. Meus amigos e amigas, não podemos amar nem servir a dois senhores. Assim, nós temos que caminhar, servindo única e exclusivamente ao Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que nos dá a vida e mantém a vida, e que a nossa vida seja sempre um louvor ao glorioso e eterno Deus. Que Deus ajude a você e a mim nesse grande propósito, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, que as lições desta magnífica parábola possam impactar a nossa vida e direcioná-la para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.